Vamos lá, gente, seja bem-vindo. Bom, eu estou aqui dentro do painel do CEAPRO. Essa é a página que você abre quando você faz login no site. Essa é a página principal. É daqui que você vai escolher o agente que você vai usar e como ele vai poder te ajudar. Aqui dentro tem vários nichos de mercado. Nós separamos por nicho. Então nós temos agente especializado em empreendedorismo, prestação de serviço, marketing digital, moda, criadores de conteúdo, saúde, educação, comércio e venda, mercados específicos como imobiliário, automotivo, turismo, e temos profissões, né, como odontologia, corretor, personal trainer, estética, medicina, advogado. São essas profissões que têm os seus agentes próprios. Mas isso não quer dizer que você, se você é um odonto, que você não pode usar outros agentes. Você pode usar todos os agentes do painel. Se você não quiser uma coisa mais agressiva, você não precisa usar o social media do odonto. Você pode usar só os agentes de criador de conteúdo, que ele vai te dar um contexto diferente. A diferença é que o criador de conteúdo, ele cria conteúdo para qualquer nicho. E o agente social media de odonto, ele cria conteúdo específico para odonto, dentro das normativas do CFO. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a página de odonto para você ver como funciona. Clicando no card de odonto, você vem para a parte do módulo de odontologia. Esse módulo, os agentes que estão aqui são todos voltados, treinados e preparados para odonto, para o nicho de odonto. Então na primeira parte você tem aí um passo a passo, te explicando como usar o contexto, como ativar os agentes, como executar cada apoio. E abaixo começa a sequência de agentes. Para começar, eu te aconselho a usar o primeiro agente, que é o Odonto Perfil Pro. Ele vai fazer uma varredura no seu perfil, vai alinhar o seu posicionamento profissional, você vai definir o seu público-alvo e ele vai criar um tom de comunicação entre você e os seus clientes. Aí nós temos o apoio do Odonto Gestão de Clínica, que vai te ajudar a organizar rotina, fluxo de atendimento, comunicação interna. Tem tudo sobre ética e conformidade, um agente específico que conhece tudo sobre o alinhamento do CFO. E tem o Odonto, o coordenador. Esse agente, ele recebe orientação e te diz qual agente você pode usar para melhor te atender. Aqui embaixo vamos os criativos. Então eu tenho o Odonto Conteúdo Educativo, tenho um criador de vídeo. Na realidade ele vai te dar o prompt do vídeo e você vai usar esse prompt na ferramenta que você usa, VO3, Flow. Tem um criador de imagem. Os agentes de conteúdo e mídia social da página de odonto são feitos exclusivamente para o nicho de odonto. Então a gente tem um social media que vai te dar o cronograma e vai montar o seu calendário de post semanal, quinzenal e mensal. Tem um outro que é específico para a criação de reels e shorts para o YouTube e reels para o Instagram, né, o TikTok. Tem um agente que cuida só da parte de post educativo e um agente de influência profissional, né, que ele vai te dar qual a melhor linguagem, qual a postura e posicionamento digital, mantendo sempre a sua autoridade sem perder a ética. E temos o banco de prompt. Esse banco de prompt são agentes específicos só para a criação de prompt. Você vai utilizar esses prompts para criar vídeo, roteiro, gancho, imagem e assim sucessivamente. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Vamos lá no... é o que as pessoas têm mais dificuldade, é vídeo, imagem e conteúdo. Vamos abrir aqui no conteúdo educativo para você ver como é fácil. A diferença de um agente para um prompt pronto é que quando você tem um prompt pronto, você tem a dor de cabeça de editar o prompt, tentar achar o conteúdo que você quer, né? E o agente não, ele faz tudo para você de forma bem
prática. Você vai conversar com ele não usando termos técnicos, mas conversando como se estivesse falando com uma pessoa. Eu abri aqui o Odonto Conteúdo Educativo e eu vou falar para ele o seguinte, que eu gostaria que eu quero criar um post educativo sobre prevenção de cáries. Simples, com apenas uma frase, ele já vai te responder e já vai te dar um detalhamento inteiro do post, como funciona. Então aqui ele já me respondeu, prevenção de cárie, que diz que a cárie dentária é uma alteração que acontece por bactérias presentes, o que ajuda a prevenir, escovar o dente, usar fio dental, reduzir o consumo. Um ponto importante, a cárie nem sempre causa início. Ó, ele já está aqui, já criou para mim um conteúdo. Ele já me perguntou aqui se eu quero transformar esse conteúdo em vídeo. Eu vou falar para ele que eu quero uma imagem. Uma imagem para feed de Instagram. Então ele mesmo cria a imagem para você. Lembrando que quando você acessa os agentes, você é direcionado para a sua conta no ChatGPT. Então, se a sua conta no ChatGPT for uma conta gratuita, você vai ter os recursos da conta gratuita. Ou seja, uma conta gratuita no ChatGPT, ele tem um limite de criação de imagem. Então, você vai usar de acordo com o seu limite na sua conta do ChatGPT. Ninguém tem acesso a isso. O seu histórico fica na sua conta do ChatGPT. A gente não tem acesso. Se sua conta for uma conta paga, uma conta Plus, aí você vai ter acesso total, inclusive para criação de imagem, como eu estou criando aqui agora. Bem prático, ele já me entrega o post pronto, simplesmente para me postar. Já está aí, ó. Prevenção de cárie, causa casada, tudo bonitinho. Agora, eu vou fazer o que com essa imagem? Eu quero que ele crie para mim, crie título, legenda, CTA e hashtag. Então aí, ó, ele já me dá o título do post para me usar, qual a legenda eu devo usar, o CTA, você já conhecia essas formas, e as hashtags para usar. Esse agente é um agente específico para odonto. E a vantagem de você usar um agente é você não precisa ter conhecimento técnico, nada. Você vai conversar com um agente simplesmente usando palavras normais, como se estivesse falando com uma pessoa, um profissional, um social media que você contratou. Porém, a gente faz da sua forma. Se eu falar para ele, não gostei da imagem, quero que use as cores da minha clínica, preto e azul. Ele vai entender o que você falou e vai criar outra imagem dentro das cores que você colocou, preto e azul. Essa é a diferença de um agente para um prompt que você compra ou encontra ou pega na internet. Você tem que adaptar o prompt, mudar comando e ir testando, né, aos poucos até você conseguir chegar no que você quer. O agente não, o agente você fala o que você quer e ele cria exclusivo, ou seja, não existe outro, não tem dois igual. O que o agente está criando para mim é de acordo com o que eu escrevi para ele. Outra pessoa que usar esse agente não vai ter o mesmo resultado, porque ele vai escrever de forma diferente. Então tá aí, ele já criou o post para mim nas cores que eu pedi, preto e azul. Essa é a diferença de um agente para um banco de prompt.
Bom, agora vamos voltar lá para a parte de odonto, né? Nós usamos aqui o conteúdo educativo. Agora vamos pedir a ele para poder criar um vídeo. Assim que você clica no card, ele automaticamente te direciona para o agente na sua conta do GPT, e você vai dizer para ele o seguinte: crie o prompt de vídeo para vídeo educativo para prevenção de cárie. Take de 8 segundos. Use a imagem de uma pessoa falando com ilustrações. Ele vai criar o prompt para mim. Onde está aí, ó. Duração de 8 segundos. Pessoa falando. Já me dá algumas dicas. E pergunta se eu quero adaptar esse mesmo roteiro sem voz. Ou criança, público escolar. Crie o prompt para Flow para copiar e colar com fala para take de 8 segundos. Bom, ele está criando o prompt. Enquanto ele cria o prompt aqui, eu vou abrir o Flow, né, para a gente poder copiar e colar esse prompt que ele mandou. Vamos ver o resultado, que vai ser de uma simples mensagem. Bom, ele criou aqui o prompt, ó. Eu vou copiar todo o prompt, vou jogar aqui no Flow e vamos ver o Flow criar esse vídeo simplesmente com uma frase que você escreveu para o agente criador de vídeo. Dessa mesma forma, todos os outros agentes social media que são responsáveis pela criação de vídeo faz. E os outros agentes de outros nichos, como advogado, médico, faz do mesmo jeito. O agente, você não precisa conhecer termos técnicos, código, nada disso. Você vai falar com o agente como se fosse uma pessoa normal, um funcionário seu. Você diz o que você quer, explica para ele os elementos que ele deve usar, e ele vai criar exatamente com o que você fez. Vamos ver o vídeo. A cárie pode ser evitada. Escove os dentes, use fio dental e evite excesso de açúcar. A cárie pode ser evitada. Escove os dentes, use fio dental e evite excesso de açúcar. A cárie pode ser evitada. Simples e prático, né? Sem mistério. Eu criei, você vê, nós criamos uma imagem, um vídeo em questão de 3 minutos, sem burocracia, sem dor de cabeça. Você tem que editar nada, apenas com algumas frases. Então é assim que funciona o painel. Da mesma forma, você pode fazer, se você abrir aqui os criadores de conteúdo, aqui dentro você vai ter a gente só para gerar conteúdo estratégico de temas específicos, formato, linha. Se você quer montar uma marca pessoal, criar sua identidade visual, tem aqui o marca pessoal, tem uma audiência em alcance, um agente específico para alcance, uma estrutura de monetização de produto, parceria, assinatura.
Temos outro criador de réu, tem um agente específico para estrutura de vídeo longo, para YouTube, um agente específico de criação de episódio de podcast. Então você não precisa se preocupar com nada, porque o agente te dá todo o contexto, você só precisa falar para ele o que você quer. Bom, gente, eu tentei detalhar para vocês aqui um pouco do que é o que você vai encontrar dentro do painel do CIA Pro, e eu vou trazendo mais vídeos explicando passo a passo de cada coisa, ensinando a fazer vídeo. Então acompanha o canal, se inscreve, que eu vou trazer muita novidade.